Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou esses livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Besta que Emerge da Terra. Nesse tema será identificado entre as nações da atualidade quem é este poder e o que ele fará. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. Apocalipse, um quebra-cabeça profético. Na lição passada, vimos no capítulo 11 do Apocalipse o conflito da besta que surge do abismo contra as duas testemunhas, trazendo para a nossa realidade que este poder libertário na luta pela suposta liberdade, igualdade e fraternidade se dispôs a destruir o cristianismo e a palavra de Deus, tornando-se por suas ideologias e influência um instrumento do arqui-inimigo de Cristo, Satanás. Com essa lição, foi estudado 3 animais ou bestas do Apocalipse, de um total de 4. Falta analisar uma, mas antes, uma breve consideração sobre as bestas já estudadas. Você já deve ter observado que na abordagem desses poderes sempre fica alguma coisa em aberto. Por exemplo, no capítulo 12 do Apocalipse, não foi esclarecido em que momento acontecerá a perseguição do dragão contra a mulher. No capítulo 13, não foi explicado a ferida mortal em uma das cabeças da besta que emerge do mar. E no capítulo 11, sobre a besta que surge do abismo, não foi detalhado o animal em si, como nos demais. Pelo menos, não nesse capítulo. Faz parte do quebra-cabeça profético que essas coisas sejam assim, pois num primeiro momento, o estudante precisa ter um pano de fundo daquilo que já se cumpriu, para depois compreender o que está por acontecer. Outra coisa, Jesus afirmou aos seus discípulos que é o Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade e anunciará as coisas que estão para acontecer. Logo, a compreensão com precisão das profecias da Bíblia depende do quanto o estudante se dispõe a ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, e não no quanto ele se aplica ao estudo. Essa compreensão é fundamental, porque à medida que as profecias se tornam esclarecidas, somente o Espírito Santo é capaz de criar no estudante a convicção no futuro revelado. Sem ele, as profecias não se encaixam e a revelação profética não parece ter sentido. Por isso recomendou Jesus diversas vezes no Apocalipse: ouça o que o Espírito diz às igrejas. A besta que emerge da terra. Dos 4 animais ou bestas vistas por João no Apocalipse, a besta que emerge da terra é a última em descrição, mas não a última em atuação. Veja o contexto profético do levantar-se desse poder. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Note que enquanto o símbolo da besta que emerge do mar tem origem num território densamente habitado por povos, multidões, nações e línguas, ou seja, dentre os poderes levantados no grande mar revelado no capítulo 7 do livro de Daniel, a besta que emerge da terra surge num território não colonizado aos moldes do antigo Ocidente. Observe que ela tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Chifres são símbolos de poder. Parecendo cordeiro, denota um governo de caráter cristão, onde a liberdade civil e religiosa é garantida a todos. No entanto, falando como dragão, remete ao antigo Império Romano em seu caráter universal, governando outras nações de forma intolerante
e perseguidora. No verso 12, um detalhe importante. A besta que emerge da terra exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ou seja, diante da besta que emerge do mar. Na lição 16 deste curso, vimos que a besta que emerge do mar simboliza a Igreja de Roma. Vimos também na lição passada que a besta que surge do abismo tirou o poder do Papa em 1798, o que para a Igreja Romana significou uma ferida mortal. No entanto, o verso 12 afirma que essa ferida mortal foi curada. Na história, isso aconteceu em 1929, quando Benito Mussolini, por meio do Tratado de Latrão, criou o Estado do Vaticano, concedendo à Igreja certa soberania, embora não como no passado. Note ainda que esse poder, a besta que emerge da terra, de alguma maneira fará com que a terra e os seus habitantes prestem adoração ou se submetam novamente a uma ordenança da Igreja de Roma. No entanto, observe com muita atenção o que significa a adoração ou obediência a este poder. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Portanto, a adoração ou obediência a alguma ordem dessa igreja implica na perda da vida eterna que Cristo conquistou na cruz por nós. Veja agora o que mais a besta que emerge da terra fará. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Note que a besta que emerge da terra opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Um símbolo adequado para legitimar a sua autoridade como profeta, mas um falso profeta. Pois ao invés desses sinais levarem o mundo a adorar o Criador, em realidade será apenas um meio de levá-los a adorar a primeira besta, o papado, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Agora veja o que foi concedido à besta que emerge da terra para alcançar os seus objetivos. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Na Bíblia, por diversas vezes é mencionado que uma imagem não vê, não ouve e não sabe nada. No entanto, João afirma que a besta que emerge da terra terá o poder para dar vida à imagem da besta, o que significa que ela dará o suporte necessário para que alguma ordenança do papado, em oposição à lei de Deus, seja decretada a todos, e os que recusarem obedecer serão perseguidos e mortos. Algo parecido com o que acontecia na Idade Média. O poder simbolizado pela besta que emerge da terra. Mas afinal, quem é o poder representado pela besta que emerge da terra? Essa pergunta já foi parcialmente respondida. A besta que emerge da terra surgiu num território não colonizado aos moldes do Antigo Ocidente. Ao mencionar que ela tinha 2 chifres parecendo um cordeiro, revela um poder em fase de crescimento. Afinal, no mundo animal, cordeiro é um filhote de ovelha. Tratando-se do duplo simbolismo emergir da terra, um lugar deserto, e parecendo cordeiro, ambos apontam uma nação em formação num continente ainda não colonizado, no caso na América. Olhando para os países das Américas do Norte e do Sul, fica claro que a nação apontada pela profecia é os Estados Unidos da América do Norte. Foi nele que os cristãos buscaram asilo contra as perseguições papais e decidiram estabelecer um governo sobre o fundamento da liberdade civil e religiosa, e sua Constituição garantiu ao povo o direito de governar-se a si próprio, sem rei e sem papa. Esses ideais de liberdade e governo foram depois, com muita luta, estabelecidos em outras nações em todo o mundo. Portanto, não há dúvidas que a besta que emerge da terra simboliza esta nação, que alcançou o seu lugar entre as mais poderosas nações da terra. Mas cuidado, como já foi mencionado, a profecia revela que este poder irá mudar de lado. Em breve veremos como isso se dará. Aguarde. Conclusão. E então,
Você entendeu quem é o poder representado pela besta que emerge da terra e o que ela fará? Agora que já identificamos os poderes simbolizados pelos 4 animais ou bestas do Apocalipse, falta ainda analisar como eles, no futuro, irão se articular numa guerra contra Deus e seu povo, a fim de obrigar a todos a se curvarem diante de Satanás, o príncipe deste mundo. E você, está disposto a ouvir e obedecer ao que o Espírito diz às igrejas, ainda que seja uma mensagem de que haverá tempos difíceis pela frente? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que iniciamos o estudo da besta que emerge da terra, trazendo para a nossa realidade que este poder, que um dia foi referência na luta pela liberdade e independência das nações, em breve se tornará num instrumento do arqui-inimigo de Cristo, Satanás. Se você tiver alguma dúvida sobre estes assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado o livrinho na mão do anjo, no capítulo 10 do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima. John Andrews, em 1851, ao observar o caráter do governo americano e o progresso do seu país, reconheceu nos Estados Unidos o poder indicado no Apocalipse como a besta que emerge da terra. Esse entendimento tem demonstrado estar à frente do seu tempo, levando em conta o poder e a grandeza crescentes dessa nação, junto às maiores potências do mundo, e particularmente, diante da besta que emerge do mar, cuja ferida mortal foi curada.